Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 5, para continuarmos aqui com as nossas meditações. Eclesiastes, capítulo de número 5. Hoje nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 20. Eclesiastes capítulo 5, do verso 8 até o verso de número 20. Diz assim a Escritura: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de participar desse banquete de salvação que é a presença do Senhor no meio do teu povo. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso tesouro mais precioso, o nosso bem, a nossa riqueza. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra e que ela seja aplicada ao nosso coração, para que ela nos conduza mais e mais a termos comunhão com o Senhor. É o que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. O Guinness Book, conhecido como o livro dos recordes mundiais, ele traz informações que são muito claras, muito óbvias, sobre recordes que nós imaginamos interessantes, mas ela também muitas vezes nos traz algumas informações que chamam a nossa atenção, não necessariamente de forma positiva, como recorde, E é justamente uma informação assim que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. De acordo com o Guinness Book, talvez o ser humano mais avarento que tenha vivido em toda a face da Terra, na história da humanidade, tenha sido uma mulher chamada Hetty Green. Ela viveu no século passado, o século de
1800, século atrasado, 1800 e final dos 1800, e morreu, se não me falha a memória, em 1916 aos 81 anos 81 anos de idade. Por que ela recebe essa pecha, né, de recordista de avareza no mundo? Quando o pai dela morreu, ela tinha por volta de 30 anos de idade, e o seu pai deixou como herança para ela mais ou menos os valores que, se corrigidos nos dias de hoje, somariam cerca de 100 milhões de dólares. Uma boa herança, né, para a vida daquela mulher que era filha única. E, embora fosse incomum, né, mulheres nos dias de RET mexer com bolsa de valores, com bancos, ela se envolveu de tal forma, né, com esses investimentos, no desejo de multiplicar a herança que ela havia recebido do seu pai, que aquilo se transformou em um problema familiar, porque causou uma divisão entre ela, o seu marido e 2 filhos que ela tinha, um menino e uma menina. E a família dela foi despedaçada por essa busca por dinheiro, né? E algumas coisas muito interessantes na vida de Hattie Green, né, fazem dela essa pessoa mais avarenta do mundo. Dizem que ela era conhecida porque ela comeu durante a maior parte da sua vida mingau de aveia frio, porque ela dizia que ela não podia gastar dinheiro aquecendo a sua comida. Ela se vangloriava de nunca ter tomado um banho quente na vida, porque esquentar água, aquecer água, causava prejuízo financeiro. Ela era conhecida como alguém que lavava apenas a barra do seu vestido. Poucos vestidos que ela tinha na vida, ela lavava a barra para não gastar sabão. Não é à toa que ela ficou conhecida em Wall Street como a bruxa de Wall Street. Até aí são coisas absurdas que a gente olha e vê assim, olha, realmente faz jus. Mas o que é mais interessante é o trato que ela tem com os seus em relação ao dinheiro. Dizem que quando criança o seu filho Ned quebrou a perna, né, e ela fez de tudo para colocar Ned em um tratamento público de saúde. Não conseguindo, né, ela resolveu tratar a ferida do seu filho em casa, para não gastar. Sabe o que aconteceu com o menino? Ele teve a sua perna amputada algum tempo depois, né, dessa experiência. Quando Hattie Green morreu, ela valia cerca de 4 bilhões de dólares em números atuais. Morreu, mas morreu sozinha e morreu de forma miserável. Morreu rica, mas morreu sozinha e morreu de forma miserável. E pasmem vocês, o pior de todas as coisas, Hattie Green era crente. Fora criada toda a sua vida em uma comunidade quaker, e no final da sua vida ela havia feito uma profissão de fé em uma igreja episcopal. Era crente. Só que, quando nós olhamos para essa descrição dela, né, à luz daquilo que a palavra de Deus nos chama a atenção para a avareza, né, que em outras palavras nada mais significa do que, biblicamente, quando as pessoas se relacionam de forma idólatra com o dinheiro ou com os bens materiais. Traduzindo, né, isso se transforma em um Deus, né? Isso se transforma em uma adoração. E o pregador, no verso de número 13, no capítulo 5, verso de número 13, diz que isso é um grave mal, um terrível mal debaixo do sol, né? Quando
nós começamos a nos relacionar com os bens, com o dinheiro de uma forma idólatra. Precisamos nos lembrar que isso faz sentido à luz daquilo que nós tratamos aqui a semana passada, capítulo 5, versos de 1 a 7, porque o pregador falou sobre a adoração e o valor que a adoração tem na vida humana, nesse mundo quebrado, nesse mundo, né, que é vivido debaixo do sol. O pregador de Eclesiastes está em busca de sentido, está em busca de significado para a vida. E ele começou a sua jornada olhando para as coisas de um ponto de vista puramente humanista, né? Ou seja, ele não levou Deus em consideração. Mas o que ele descobriu foi que todos os lugares e todas as situações em que ele colocou o seu coração tinham um único resultado: tudo era fumaça, tudo era vapor, tudo era rebelim. Só que no capítulo 3, né, nós vimos a perspectiva desse homem sendo mudada. Ele agora passa a olhar para as coisas não debaixo do sol, mas debaixo do céu. Ele descobriu que Deus é Deus soberano, é Deus que governa todas as coisas. Ele descobriu que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aquilo então abriu os seus olhos para enxergar as coisas de outra forma. E ele começou então a olhar para o mundo e ver o mundo como o mundo realmente era. Um lugar quebrado pelo pecado. Um lugar que estava desgovernado por conta da impiedade, por conta da queda, e por isso mesmo um lugar que era impossível de fornecer sentido, significado para a vida humana. Porque esse mundo quebrado era um mundo cheio de injustiça, cheio de opressão, de inveja, de egoísmo, de arrogância. Aí no capítulo 5, do verso 1 ao 7, ele para um pouquinho de olhar para o mundo, de refletir sobre esse mundo debaixo do sol. E ele então passa a usar uma linguagem mais exortativa. Ele realmente se comporta como um pregador e ele diz assim: olha, que nós devemos olhar para a adoração como uma experiência única, porque é a adoração que nos conecta com a eternidade acima do sol. Salomão, então, volta, depois dessa perspectiva da adoração, a considerar mais uma vez o mundo como sendo esse lugar quebrado pelo pecado. E ele então vê dessa perspectiva da adoração, ele começa a olhar para a relação que o mundo tem com o dinheiro, com os bens materiais, uma relação de adoração, uma relação de idolatria. Dizem que quando Nietzsche, nosso filósofo tão famoso no mundo moderno, Nietzsche foi o homem responsável por fazer a afirmação de que na nossa cultura Deus estava morto. E ele disse o seguinte: olha, alguma coisa vai precisar tomar o lugar de Deus no mundo ocidental moderno. E ele disse o seguinte, ele fez uma profecia, isso há quase 200 anos atrás. Nietzsche diz assim: o dinheiro está fadado a ser o Deus mais importante da nossa cultura ocidental. E o pregador está fazendo isso também, está olhando para esse mundo, analisando a relação que o mundo tem com o dinheiro e as consequências disso. E ele chama isso de mal terrível. E é justamente sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês, algumas coisas que são consequências desse amor idólatra ao dinheiro, visto aqui no mundo debaixo do sol. E o pregador diz que a primeira coisa que nós observamos é que o amor idólatra ao dinheiro gera injustiça e opressão nesse mundo caído. Olha aí para os versos 8 e 9 do texto. Ele diz assim: se vires em alguma província opressão dos pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram.
O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O pregador diz que, se nós olharmos para o mundo caído e como esse mundo se relaciona com o dinheiro, nós não deveríamos ficar admirados de encontrarmos no mundo opressão, de encontrarmos no mundo injustiça e de encontrarmos no mundo corrupção. Não tem nada de novo, não é algo maravilhoso, não é algo extraordinário. Ele está dizendo o seguinte: é isso que o amor ao dinheiro gera no mundo. Gera opressão, gera injustiça, gera corrupção. E ele está olhando, queridos, para um sistema, né, que está envolvido, né, de forma intrínseca na sociedade. E ele não está dizendo que o sistema é em si um problema. Salomão não está aqui condenando o sistema, ele não está dizendo que a opressão, que a injustiça, que a corrupção é resultado da monarquia. Se porventura houvesse ali em Israel ou no mundo presidentes ou primeiros ministros, ou se não houvesse governo algum, as coisas seriam diferentes. Ele diz assim: olha, o problema não é o sistema em si, mas é o coração corrupto daqueles que se entranham nas estruturas da sociedade e cujo propósito único é causar o sofrimento das pessoas por meio da sua ação gananciosa, da sua ação avarenta. Ele diz que esse é o pecado que corrói o sistema e as estruturas de poder da sociedade. As pessoas estão compactuadas, né? Ele diz assim: olha, tem um que está lá para ganhar, e acima dele tem alguém mais alto, e acima desses tem outros mais altos. É assim que funciona a nossa sociedade. Você não precisa se admirar disso, é isso que resulta quando o homem tem no seu coração um desejo intrínseco pela corrupção, pela ganância, pela avareza. E isso não pode ser mudado simplesmente mudando o sistema, né? Nós somos tão inocentes quando nós achamos que, se nós mudarmos os sistemas, as coisas melhoram. Salomão está dizendo o seguinte: olha, não é a direita capitalista, não é a esquerda socialista, não é o sistema monárquico, não é presidencialismo, não é parlamentarismo. O problema da nossa sociedade é o coração corrupto e ganancioso do homem, porque no final das coisas todos são corruptos, né? Não importa se de direita, se de esquerda, né? Não importa. E aí, às vezes, nós criamos esse tipo de idealismo de que as coisas mudam quando as pessoas que estão lá no poder são mudadas, quando nós mudamos de uma mão para outra, da direita para a esquerda. Salomão diz assim: isso é ingenuidade. Você não pode se admirar de que vai haver corrupção, porque é esse o coração. As pessoas se utilizam do poder que foi dadas a elas pelo Senhor e usam em proveito próprio. É por isso, queridos, que não tem nada que mate mais no mundo do que corrupção. A corrupção mata mais do que o coronavírus. A corrupção mata mais do que a fome. É por isso que corrupção deveria ser um crime hediondo, deveria ser algo, né, que não fosse possível nem ter apelação de nada, porque nada é mais mortal do que a corrupção no sistema humano. Não se surpreenda do pecado, né, que entra na sociedade, porque essa é a nossa experiência. E às vezes nós lidamos com pessoas que olham para tudo isso que acontece e dizem assim: onde é que Deus está, né?
Será que ele não se importa com a corrupção? Será que ele não se importa com essa exploração, com essa injustiça, com essa a opressão que nós encontramos no mundo? Nós precisamos nos lembrar que Deus é a parte mais ofendida nesse sistema corrupto que governa o coração do homem. Dr. Emílio Garófalo, fala isso, ele diz assim, olha, quando nós perguntamos isso, nós nos esquecemos de dizer que Deus é a parte ofendida, porque é Deus quem concede poder ao homem. Nós vivemos em uma sociedade dita democrática e nós cremos em algumas coisas que não são realidade de fato. Diz assim, olha, todo poder emana do povo e deve ser utilizado em favor do povo. Mentira! Todo poder emana de Deus. É Deus que é a fonte da autoridade, e aqueles que são constituídos em autoridades são representantes de Deus na terra. É por isso que quando nós constatamos a exploração, a corrupção, a injustiça, a opressão, Deus é a parte ofendida, irmãos, nesse sistema todo. E nós precisamos nos lembrar que Deus se incomoda com isso. E não é o sistema que é o problema em si, o problema está no coração. E só o Evangelho pode tratar o problema do coração humano. Quem gosta aí da trilogia do Senhor dos Anéis, que eu sempre cito aqui, se lembra disso, né? Como aquele anel é perigoso, porque ele tem o poder de revelar o coração do homem. E ele não pode ser utilizado para causas boas, ele não pode ser utilizado para ser como arma contra o mal, ele precisa ser destruído. A Bíblia diz que só o Evangelho pode tratar com um coração corrupto. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 19, quando Jesus cruzou o caminho de um homem ganancioso, de um homem injusto, corrupto, chamado Zaqueu. Jesus diz, hoje eu vou entrar na tua casa, hoje eu vou transformar a tua vida. Sabe qual foi o resultado disso na vida de Zaqueu? Zaqueu diz assim, Senhor, hoje eu decido dar metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Não é a política que pode tratar a corrupção. Não é a mudança de governo que pode tratar a injustiça. Só existe o Evangelho que pode tratar um coração corrupto, ganancioso, que ama o dinheiro de forma idólatra. Segunda coisa que o pregador diz que viu debaixo do sol, nessa relação idolátrica do mundo caído com o dinheiro, é que ele viu também que o dinheiro gera o amor ao dinheiro, o amor idólatra ao dinheiro, gera insatisfação, insuficiência e insegurança nesse mundo caído. Olha aí para o verso de número 10. Até o verso de número 17, o que é que ele diz? Ele diz assim, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito pode, pois, tem os seus donos do que os verem com seus próprios olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal eu vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e com indignação. O
pregador diz assim: olha, existe mais do que simplesmente uma sociedade adoecida, né, pelo amor ao dinheiro, que gera corrupção, que gera injustiça. Ele diz assim: existe uma ação idólatra do dinheiro sobre os seus próprios adoradores. Há uma ação avassaladora que essa adoração produz no coração humano. E pense bem, ela produz justamente o contrário do que nós esperávamos que ela produziria. Porque não é isso que as pessoas que correm atrás do dinheiro, que amam o dinheiro, afirmam que estão em busca? Elas estão em busca de satisfação, elas estão em busca de suficiência, elas estão em busca de segurança. Mas Salomão diz assim: e elas produzem justamente o contrário. E ele diz assim: olha, eu sei do que eu estou falando. Vamos pensar bem que Salomão foi o homem mais rico da sua geração. Ele era tão rico e os seus dias eram tão ricos que a Bíblia diz que prata não tinha nenhum valor no reino de Salomão. Do tanto de ouro que tinha na sua corte nos seus dias, ele diz assim: olha, o dinheiro, o amor ao dinheiro não traz satisfação, ela não traz suficiência, não traz segurança para as nossas vidas. Ela produz justamente o contrário. Conta-se que um dia, né, o jornalista Joelmi Betting, né, estava engraxando o seu sapato e conversando lá com o engraxate, falando sobre riqueza, falou para ele, falou assim: olha, eu quero dizer para você que dinheiro não traz felicidade. Aí o engraxate olhou para ele e falou assim: doutor, eu estou doido para descobrir isso. O senhor nem imagina a vontade que eu estou de chegar a minha vez e descobrir se isso é verdade. Pense bem, nós somos cansados de saber que isso é uma verdade que a palavra de Deus afirma para nós. O dinheiro não produz felicidade. Mas ainda assim, mesmo sabendo disso, nós continuamos loucos para descobrir, para nos envolvermos em todo tipo de situação, a fim de que saibamos saber de experiência que isso é verdade. Sabe por que o homem nunca tem o que ele quer? Porque ele quer tudo. Ele simplesmente deseja tudo, e o dinheiro produz essa insaciedade, né? Nós nunca estamos satisfeitos, nós nunca estamos contentes. Dizem que perguntaram a John Rockefeller, né? O homem mais rico da era moderna. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Se a sua riqueza hoje fosse computada em termos atuais, ele teria quase que incríveis $1 trilhão, ou mais de $1 trilhão dos nossos dias. E dizem que perguntaram para ele: quanto dinheiro mais é suficiente? Sabe o que ele respondeu? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Dinheiro nunca traz a suficiência, porque nós estamos sempre querendo mais alguma coisa, né? O aumento do dinheiro aumenta as nossas necessidades, aumenta o tamanho da nossa casa, aumenta o tamanho das nossas coisas. E como o pregador diz assim, que o dinheiro atrai parasitas, porque da mesma forma que o amor ao dinheiro produz isso no coração, pessoas que amam o dinheiro são atraídas. E ele diz assim: você não se cansa de ver o tanto de pessoas que estão aí atrás do dinheiro. Pense bem, né? Talvez a ilustração moderna lá disso seja o Neymar e os seus famosos passas, né? Quem não está familiarizado com a linguagem de futebol, Neymar é o jogador brasileiro mais famoso e mais rico, mas ele tem à sua disposição uma galera que ele chama de parceiros, que vive do seu dinheiro. Ele sustenta essa cambada de vagabundos. Onde ele vai, é uma turma que come do seu dinheiro. E é sempre assim, pense bem nisso, né? Quando a gente tem as coisas, quem mais desfruta das coisas que nós temos são os outros, né? Se você tem uma piscina em casa,
é duro manter, porque você tem que pagar para limpar o produto. Aí chega o convidado, é ele que desfruta da piscina, né? Sem ter nenhum gasto. O pregador está dizendo assim, é justamente isso que o amor ao dinheiro produz, né? Essa insatisfação, essa insuficiência. Porque quanto mais você tem, mais gente está à sua disposição, está no seu entorno. E ele diz assim, e tudo isso vai gerando mais preocupações, porque você não quer perder o que ganhou. E o pregador fala uma coisa interessante, ele diz assim, olha, quem dorme melhor é quem cava buracos. Ele diz assim, olha, aquele trabalhador braçal consegue dormir muito melhor do que aquele que tem muita riqueza. Não deveria ser o contrário? A gente imagina que quem dorme melhor é quem dorme mais tranquilo, porque tem mais, e o pregador diz, é mentira. Quem dorme melhor é quem, né, trabalhou o seu dia e descansa à noite, porque aquele que tem está preocupado. Ele está ansioso, porque qualquer coisa pode mudar a sua situação. E ele descobre que a riqueza não é um bem permanente. Não existe riqueza que dure para sempre, não existem bens que durem para sempre, porque o pregador diz que nós chegamos nus a este mundo e nós voltamos nus para a eternidade. Se não houver quem nos vista, não há nada. Mais uma vez, a ilustração de John Rockefeller é interessante. Diz que quando Rockefeller morreu, todo mundo parou para ficar consternado com a morte daquele homem. Lá no cemitério, lá, um curioso chegou e perguntou para o contador de Rockefeller, quanto foi que ele deixou? O homem olhou para ele e falou assim, ele deixou tudo. Ele não levou nada. E é essa a história que o amor ao dinheiro precisa se lembrar. Nós deixamos tudo. Não existe segurança naquilo que nós produzimos com as nossas próprias mãos, né? Esse amor ao dinheiro é um peso morto nas nossas vidas. Aqueles que constroem impérios para si, né, segundo Douglas Wilson, eles descobrem que eles seguram uma fera, um urso feroz pelas orelhas, porque quanto mais eles fazem, menos eles são capazes de fazer. Quanto mais controles eles acumulam, menos poderosos eles realmente se sentem. Esse homem chegou à conclusão, né, de que o amor ao dinheiro produz um trabalho inútil, porque nós trazemos nada quando vimos a esse mundo, nós não levamos nada, e nesse intervalo, tudo que nós produzimos atrás de coisas, na realidade é trabalhar para o vento. E ele diz assim, esse é um grave mal que eu vi na terra, trabalhar para o vento, porque sabe qual é a recompensa disso? Ele diz assim, esse homem trabalha em trevas, esse homem trabalha amargurado e esse homem trabalha doente. E a terceira e última coisa que o pregador diz, que o amor idólatra ao dinheiro é capaz de produzir no coração dos seus adoradores, é que esse amor idólatra, ele é capaz de obscurecer a providência de Deus nas nossas vidas neste mundo caído. Olha aí para o verso 18 até o verso de número 20. Ele diz assim, eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Esse pregador diz que talvez o mal maior
que a idolatria possa produzir no nosso coração, é fechar os nossos olhos para a providência de Deus, é fechar os nossos olhos para o agir da mão de Deus nas nossas vidas. Porque ele está dizendo o seguinte: no final das contas, não são as nossas mãos que são capazes de produzir qualquer coisa. São as mãos do Senhor que produzem, são as mãos do Senhor que nos concedem. Ele diz assim: Deus concede bênçãos ao seu povo. Irmãos, existe uma outra forma completamente diferente que esse pregador diz ter para nós enxergarmos o dinheiro, para enxergarmos os bens materiais, que não seja de uma forma idólatra. É quando nós olhamos essas coisas não como deuses, mas quando nós olhamos como dádivas do Senhor para a vida do seu povo. E olhar isso como dádiva inclui que nós precisamos tratar essas coisas não como senhores, mas como servos. Essa é a forma bíblica, teocêntrica, de enxergarmos as coisas nesse mundo caído. Elas não são Deus, elas não são dignas de adoração, elas são bênçãos, elas são dádivas de Deus que podem ser corrompidas quando o nosso coração se apega por demais a essas coisas. O dinheiro não é a coisa mais preciosa nesse mundo caído, diz Salomão. A coisa mais preciosa é a relação que Deus tem com o seu povo. É quando nós adoramos ao Senhor, é quando nós reconhecemos a sua soberania em nossas vidas, é quando nós sabemos que a sua bondade e misericórdia, em sua bondade e misericórdia, Deus nos concede bênçãos, Ele nos concede dádivas. Não para que essas dádivas causem injustiça e opressão no mundo, mas que elas tragam graça de Deus no mundo em que nós vivemos, não apenas para nós, mas para os outros. Há uma história muito curiosa que diz que um dia um homem velho e miserável e rico, um homem velho, rico e miserável, foi visitar um rabino. E esse rabino o levou até a janela da casa e perguntou para ele: o que é que você vê? Ele diz assim: eu vejo homens, eu vejo mulheres e eu vejo crianças na rua. O rabino então pegou a mão daquele homem velho e o levou até um espelho lá na sala da sua casa e disse o seguinte: e agora, o que é que você vê? E ele diz assim: agora eu me vejo. Então o rabino disse a ele: olha, na janela há vidro e no espelho há vidro. Mas o vidro do espelho é coberto por uma pequena quantidade de prata. E assim que a prata, é adicionada ao vidro, você deixa de olhar para os outros e você passa a olhar só para você mesmo. A providência de Deus, queridos, nos lembra que tudo que nós temos vem da mão do Senhor. E o que vem da mão do Senhor não é para produzir no nosso coração uma adoração, a não ser a Ele, e nem tampouco para que nós sejamos pessoas insaciáveis, pessoas insuficientes, pessoas inseguras. Porque o único antídoto ao amor ao dinheiro é a graça de Deus nas nossas vidas. O que Deus nos concede é para que seja bem aproveitado por nós. É para que nós comamos, bebamos e nos regozijemos como dádivas da mão do Senhor. Mas para que nós não olhemos apenas para nós mesmos, para as nossas necessidades, mas para que nós olhemos para esse mundo caído, quebrado pelo pecado, um mundo que precisa da graça, um mundo que precisa da bondade de Deus,
e nós somos a resposta da graça e da bondade de Deus para aqueles que são oprimidos, para aqueles que têm muito menos do que nós temos. Nós somos ricos da graça de Deus, nós somos ricos da providência de Deus, mas nós vivemos em um mundo pobre, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. E nós somos a resposta do Senhor a esse mundo. Quando nós amamos o dinheiro de forma idólatra, os nossos olhos são fechados para a providência do Senhor, para a mão do Senhor, para a bondade do Senhor na nossa própria vida e na vida dos outros. Como é, então, que nós nos livramos da idolatria ou da ação idólatra do dinheiro nas nossas vidas, do amor idólatra ao dinheiro? Eu quero contar uma última história para vocês, para ilustrar essa resposta. Existe um quadro muito famoso chamado O Agiota e a Sua Esposa. Esse quadro foi pintado por um pintor belga chamado Quentin Matisse, em 1515, 2 anos antes da Reforma Protestante. Matisse pintou o seu quadro na sua cidade, a Antuérpia, na Bélgica, que nos seus dias havia se tornado o grande centro comercial do mundo, né, da Europa. E nesse quadro há uma cena muito interessante sendo retratada. O agiota está na sua casa e ele está à mesa com uma balança e ele tem na mesa uma pilha de moedas, uma pilha de dinheiro, mas ele examina cuidadosamente uma única moeda. Ao seu lado está a sua esposa e ela folheia uma Bíblia, ou que parece ser um livro devocional, né, que o seu rico marido comprou para ela. Aquela já era uma iguaria muito fina, muito rica nos seus dias, né? Aquele marido rico comprou aquele livro devocional ou aquela Bíblia para aquela mulher e ela está fazendo o seu momento devocional. Mas enquanto ela folheia a Bíblia, o seu olho está na moeda que o seu marido examina. Ela é distraída da adoração, da devoção ao contemplar as moedas e o dinheiro que o seu marido examina. Na mesa da pintura há um pequeno espelho redondo, pequeno espelho, perto da balança, perto dessa cena, que reflete a janela. E na janela há um formato de cruz. E há uma pequena figura de um homem que estende a mão para a cruz. Os críticos de artes dizem que Matisse pintou a si mesmo, refletido naquele espelho, levando a mão para a cruz. Quando nós pensamos nessa cena, a Bíblia diz que só existe um antídoto para o amor idólatra ao dinheiro. Sabe qual é? A cruz de Cristo. Lembrar que aquele que de fato é rico se fez pobre por amor de nós. Ele desistiu da sua glória, da sua riqueza e veio morar entre nós, veio habitar entre nós para nos conceder a única riqueza, o único tesouro que traz satisfação, que traz suficiência, que traz segurança e que nada nem ninguém pode nos roubar. Quando nós entendemos que a cruz de Cristo é o nosso mais precioso tesouro, tudo mais perde a graça nessa vida. Nós olhamos as coisas como elas realmente devem ser vistas, como dádivas de Deus, que vêm das mãos do Senhor para nós,
mas não para que nós coloquemos os nossos corações, porque estes só podem ser colocados em um único lugar, na cruz de Cristo. Voltando lá à nossa história de Hattie Green, a bruxa de Wall Street, a mulher mais miserável da história humana. Diz ela que ela era cristã, mas a relação que ela tinha com as coisas dessa vida demonstram que de Cristo e da cruz de Cristo ela tinha muito pouco ou quase nada. Cuidado, às vezes nós dizemos que somos crentes, que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, que Cristo é o nosso tesouro, mas a relação que nós temos com o mundo e com as coisas do mundo provam justamente o contrário. Que os nossos olhos são distraídos da adoração, porque estão postos no mundo e nas coisas que esse mundo tem a oferecer, que é um mundo caído. Que Deus nos livre de tal sorte, porque Ele já nos concedeu o tesouro mais precioso da nossa vida, nessa vida e para a eternidade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.